ótima e abençoada noite a todos, queridos irmãos, que estão presentes neste momento e aqueles que irão assistir depois. Meu nome é Josué Matos e estamos aqui mais uma vez reunidos para a realização do Evangelho com esta grande irmandade do Centro Espírita Irmã Clara, junto com todos os outros irmãos que se fazem presentes. Sejam bem-vindos. Elevemos a Deus uma prece inicial pedindo a permissão para a abertura desta reunião. Querido Deus Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos do Cristo, e pedimos a Ti, Senhor, para que abra as nossas mentes, nos dê inteligência e sabedoria, para que possamos compreender as lições do Mestre e assim praticá-las no dia a dia. Pedimos a Ti, querido Deus, para que permita aos bons espíritos trabalhadores de Jesus fazerem parte deste momento, desta reunião, visitando cada lar presente, cada pessoa que está assistindo, entrando em cada coração, em cada mente, para que nós possamos entender estas lições. E assim, pedimos a permissão, querido Deus, para a abertura de mais esta reunião. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, venha o Teu reino, Tua vontade se faz na terra como nos céus. Dai-nos hoje nossa parte do pão, perdoa-nos as nossas culpas, quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores, e não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, iniciamos mais uma reunião do Evangelho. Vamos iniciar com a leitura, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, a partir do capítulo 11, onde tem lá uma passagem, amar seu próximo como a si mesmo. No item 1, vem falando sobre o maior mandamento, onde diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Está escrito em São Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Tem muitos comentários a respeito dessa passagem, e mais à frente, lá no item 13, nós vamos ver um comentário pelos nossos amigos espirituais, que na época orientaram Kardec e contribuíram com algumas orientações, onde fala ali sobre a fé e a caridade, item 13. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente,
Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos nossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar, em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem neste mundo. Se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, em Cracóvia, 1861. Então, nós fazemos a reflexão desta noite, onde fala sobre amar seu próximo como a si mesmo. E depois vemos a explicação do amigo espiritual falando sobre a fé e a caridade. E o que isso tem a ver com amor? A caridade nada mais é do que o amor em ação. Quando nós procuramos amar o nosso próximo, quando procuramos amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes eu vejo pessoas se esforçando para amar o outro, tem uma paciência com a pessoa da outra casa, uma paciência com a pessoa do serviço, e porque eu sou cristão, eu estou fazendo a caridade, eu estou praticando o amor, mas às vezes quem está do lado, o marido, a esposa, o filho, a filha, um parente muitas vezes que está em casa, às vezes aquele que está conosco, nós não dispensamos desta mesma caridade, este amor. O amor no falar, o amor no ouvir. Poxa, a gente às vezes vê dentro de uma casa pessoas perguntando: ei, você mexeu nisso? Não, não mexi nisso não, não fiz isso não. Por quê? Poderia ser tão simples, né? Mexi sim. Não, não mexi não. É a caridade no ouvir, a caridade no falar, a caridade no tratar as outras pessoas, iniciando aqueles que estão ao seu redor. Nada adianta tentar amar as pessoas lá de fora. Quem olha para você fala: nossa, que pessoa abençoada. Olha que irmão fantástico. Só não sabe que lá dentro de casa, esta pessoa é uma outra pessoa. E Deus, ele está olhando no todo. O vosso próximo é aqueles que estão ao seu redor. A partir da sua casa, ao se estender pelas ruas onde você passa, pelo teu trabalho, pela tua escola, por todos os lugares. Então, que possamos praticar a caridade ensinada por Jesus, que a caridade é o amor em ação. E como iremos ter este amor, como iremos ter essa caridade, se não tivermos fé? Fé no quê? Fé na vida futura, fé numa vida melhor, numa vida, num lugar onde Jesus nos prometeu que a casa do Pai há tantas moradas. Então, a fé na eternidade, que nós somos espíritos e nós somos essa matéria. Estamos aqui neste momento para aprendermos. E se passarmos com resignação, se passarmos com tranquilidade, com paciência com Jesus, iremos vencer. E para complementar, nós temos aqui um livro, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, por J. Herculano Pires. Nós vamos ler lá no capítulo 53, amai uns aos outros, para complementar a leitura. Onde diz assim:
Amar aos semelhantes, amar a todos, sem distinção. A encarnação de Jesus, um ato de amor supremo. É a vida de Jesus que nos salva, não a sua morte. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Está escrito em João, capítulo 13, 34. Esta passagem do Evangelho de João, precisamente do capítulo 13, versículo 34, é uma passagem pequenina, mas por isso mesmo incisiva, que nos coloca diante do problema fundamental do cristianismo. Quando João registra estas palavras de Jesus, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele, na verdade, nos coloca diante de um problema que resolveria todos os problemas humanos. Se nós hoje na Terra temos tanta dificuldade para a solução das nossas questões, para o encaminhamento da nossa vida, para que o homem seja feliz, para que as criaturas humanas possam ter tranquilidade e segurança, se isso tudo acontece, é porque não aprendemos a amar aos nossos semelhantes. Nós amamos muito a nós mesmos, mas não amamos aos outros. Os outros, para nós, são os outros. São criaturas estranhas, criaturas que não têm nada a ver conosco. Temos, às vezes, o nosso grupo familiar, o nosso grupo de amigos, mas se uma pessoa estranha aparece, nós sempre a olhamos com desconfiança. Por quê? Por que não aprendemos a amar os homens, a amar as criaturas humanas, a amar naquele sentido que Jesus ensinou e naquele sentido com que Ele nos ama e nos amou? Quando Jesus desceu das alturas, do plano espiritual em que Ele dirige a terra, para encarnar-se entre nós como uma criatura humana, Ele praticou um ato de amor. Um ato de amor que nós poderemos considerar de amor supremo, porque Ele deixou a sua condição sublime, a sua condição divina, para vir viver num corpo humano. Colocar-se entre os homens, sofrer a incompreensão e a ingratidão dos homens, e fez tudo isso para ajudar os homens, para nos salvar, como dizem as religiões. A salvação, de acordo com os princípios espíritas, não é uma salvação mágica, milagrosa. Jesus, pelo simples fato de vir à Terra e derramar aqui o seu sangue, já nos teria salvado. Não existe essa mecânica da salvação. Jesus não veio para nos salvar através de uma morte, mas sim através da vida. É a sua vida que nos salva, porque Ele não morreu apenas, Ele morreu e ressuscitou. E como ensina o apóstolo Paulo, Ele ressuscitou no corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Ao ressuscitar, Ele já se colocou novamente na sua condição de espírito. Nós podemos ver nos evangelhos, Jesus ressuscitado vive de maneira diferente. Ele aparece para os apóstolos, Ele surge na estrada de Emaús, Ele aparece no cenáculo, Ele surge para os seus discípulos a caminho da Galileia, indo ao mar da Galileia. E surge de que maneira? Como uma aparição, como um espírito que se materializa de acordo com as regras das materializações de espírito. Ele se comunica. É a comunicação de um espírito superior aos homens. Assim, ele veio à Terra para nos ensinar através da sua vida, e não do seu sangue, da sua morte, da sua crucificação, do seu martírio. O seu martírio foi apenas uma prova do nosso atraso, da nossa ignorância, da nossa falta de amor. E por isso, ele insistiu na tônica do amor. Todo o seu evangelho é uma lição de amor. E esta expressão de João toma um significado muito mais profundo quando nós sabemos que João foi o apóstolo de Jesus que morreu em idade mais avançada, com mais de 100 anos, segundo se diz.
Quando ele estava bem velhinho, na cidade de Éfeso, onde fundara a escola para ensinar o Evangelho, ele não podia mais dar aulas, não podia mais falar da maneira livre como que falava anteriormente, porque lhe faltavam as forças e faltavam as energias. Então, iam buscá-lo no seu quarto, traziam o apóstolo para o meio dos discípulos e ele dizia apenas isto: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E o levavam de volta para a cama. Quando nós sabemos disso, compreendemos mais profundamente a importância desse ensino de Jesus. João resumia nesse ensino todo o Evangelho. E Jesus mesmo disse, como nós sabemos, encontramos nos Evangelhos a expressão dele ensinando-nos que apenas existem 2 mandamentos fundamentais, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele diz, este último, amar ao próximo como a si mesmo, reúne também o primeiro. Então, este é o princípio fundamental do Evangelho, que Jesus nos oferece para a nossa compreensão espiritual. O amor incondicional, o amor àqueles que passam por nós, porque nada acontece por acaso. Se estamos numa empresa e lá tem alguém aflito, confuso, nervoso, que tenta tirar nós do sério, o problema está com ele, não com nós. Como que nós não podemos amar uma pessoa dessa? E muitas vezes ficamos nervosos, ficamos chateados, né? Chegamos em casa e espalhamos essa energia negativa para todo mundo. Ai, meu Deus, eu tive na empresa hoje, tive na firma hoje, mas aquela pessoa me tirou a paz, me tirou a calma. Que paz, que calma. Ninguém tira nada daquilo que você não tem. Nós já não temos paz, nós já não temos calma. Nós vivemos muitas vezes num ambiente de paz, num ambiente de calma. Aí é fácil, é tranquilo termos essa paz, essa calma que tanto fala. Mas basta uma provinha vir para tentar essa nossa paz, essa nossa calma, e nós já explodimos. Ai, veio tirar nossa paz. Que paz? Nenhuma. Então nós devemos praticar essa caridade, a caridade no ouvir, a caridade muitas vezes no olhar o nosso próximo nervoso, aflito, ele tem um problema maior do que o nosso. E muitas vezes está sem Jesus no coração. E a aflição é ainda maior. Porque Jesus mesmo disse que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Que quando nós passamos pela aflição, quando nós passamos pelos problemas, mas com Jesus no coração, sabendo da palavra do Mestre, essa caminhada fica mais fácil, fica mais tranquila, levamos a vida mais suave. Então, que possamos pensar dessa maneira a partir de casa, a partir do serviço, a partir do local onde você está aí. Não tem ninguém tirando a sua paz. Existe sim provas acontecendo, testes acontecendo para a nossa evolução espiritual. E se nós prestarmos mais atenção nisso, poderemos crescer todos os dias. Que Deus nos dê essa força, coloque esta energia dentro de nós e que possa aumentar a nossa fé para que possamos amar melhor aqueles que nos rodeiam. Distribuir, como Jesus disse, esta caridade no ouvir, no falar, no agir, a olhar o nosso irmãozinho nervoso como um irmão muitas vezes adoecido e orar por ele e não trazer essa energia de raiva para dentro do nosso lar. Meu Deus, abençoa-nos, Senhor, para que possamos compreender essas palavras de amor, de caridade e que possamos praticar todos os dias com aqueles que nos rodeiam e que possamos um dia merecer, Senhor, subir nas alturas contigo, subindo em inteligência, em moral, evoluindo espiritualmente. Querido Deus, tantas pessoas no grupo pedindo por oração, pedindo por seus entes queridos, pessoas que estão pegando esta enfermidade que está assolando a humanidade. Meu Deus, abençoa cada um destes, aqueles que ficaram e aqueles que partiram. Permita aos amigos espirituais, trabalhadores de Jesus,
que possam visitar cada um e proporcionar aquilo que é melhor para cada um. Pedimos, meu Deus, para que proteja a nossa família, nos proteja nesta época do ano, neste momento que estamos vivendo, para que possamos compreender melhor cada lição por qual passamos e que possamos crescer um pouco mais perante Ti. Assim, querido Deus, pedimos a vossa permissão para encerrarmos mais um Evangelho no Lar, pedindo pelo nosso país, pedindo pelo mundo. Tantos problemas, tantas coisas acontecendo, e não sabemos agora decifrar, pedindo por um, por outro, por um país, por uma cidade. Então pedimos pelo mundo, porque assim como diz no livro de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, o mundo passa por momentos de dores, que é um momento de parto, é um momento de renovação, está nascendo nova coisa, está nascendo novos tempos, está vindo uma nova geração. Pedimos a Ti, Senhor, para que nos dê a força necessária para que possamos encarar e entender tudo isso e passarmos por tudo com Jesus. Assim, querido Deus, levemos a Ti a prece de encerramento, pedindo força, paz e que nos acrescente a fé. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, venha o Teu reino, Tua vontade se faz na terra como nos céus. Dai-nos hoje nossa parte do pão, perdoa-nos as nossas culpas, quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores, e não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em cada coração.